Você que está com a sua Bíblia, por bondade, abra a sua Bíblia em João capítulo 15. Nós hoje estaremos refletindo um bocadinho sobre essa passagem tão importante das Sagradas Escrituras, né? E hoje falaremos sobre frutificação em Cristo, uma questão de relacionamento visando o seu reino. Assim como na primeira ministração do pastor Ismael, no culto da virada e no último domingo, esse ano nós estamos sendo ensinados sobre a questão da frutificação, sobre a necessidade de nós produzirmos frutos para Deus, né? E o texto base que será o texto da ministração e que tem sido até o dia de hoje, é João capítulo 15, e um texto correlato a esse, que eu vou utilizá-lo muito, é 1 de João capítulo 2, a carta de 1 João capítulo 2. Tá? Então nós vamos para o texto de João capítulo 15, versículo de número 1 em diante, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Eu vou me basear nesse versículo de número 5, e se por bondade, botou, maravilha. Versículo 5, bota pra gente no versículo 5, por bondade, o Mauro. Versículo 5, eu queria que você repetisse conosco, todos juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A base da frutificação que nós tomaremos nesta reflexão se encontra nesse versículo de número 5. E o versículo de número 5, e o que me chama a atenção, no versículo 5, no versículo 4 e no versículo 7, eu queria que o Mauro botasse o versículo 4, um versículo anterior. Olha só o que diz o versículo. Jesus fala: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ele começa a falar: vós permaneceis em mim e eu permaneço em vós. No versículo de número 5, passa, Mauro, por favor. Ele fala: quem permanece em mim e eu nele. Então ele torna novamente a dizer a mesma coisa com outra entonação verbal. Ele fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Versículo de número 7, Mauro, coloca o versículo de número 7, por favor. Versículo 7, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Jesus torna a falar do mesmo assunto de uma outra entonação verbal. Ou seja, de que assunto Jesus está a falar no capítulo 15 de João? Em outras palavras, e o Mauro vai colocar o nosso slide, esses 3 versículos dão exatamente a ideia de que o que Jesus queria dizer era a questão da frutificação. Para ele, é uma questão de relacionamento com ele. Vou repetir. Frutificação que Jesus está a ensinar. Para ocorrer a frutificação, uma condição necessária que nós temos que ter é exatamente um relacionamento com ele, com Jesus. E veja que o relacionamento é diferente de envolvimento.
Eu estava vendo no dicionário, relacionamento, na realidade, o significado de relacionar-se é exatamente você ter um contato íntimo com alguém ou com alguma pessoa. Um envolvimento, você faz parte da vida daquela pessoa. Por exemplo, nós estamos aqui, é claro, né? E muitos de nós temos um envolvimento uns com os outros. Por quê? Ou seja, por estar a viver próximo, ou de repente por trabalhar próximo. Por quê? Porque nós temos um envolvimento, estamos no meio, no seio da vida daquela pessoa. Seja até mesmo no trabalho, ou até mesmo na faculdade. Agora, já percebeu que, por exemplo, com o teu esposo, com o teu filho, e às vezes até mesmo com algumas pessoas mais chegadas, nós desenvolvemos determinados relacionamentos? Por quê? Porque aquele envolvimento não é um envolvimento simplesmente no contexto do contato. É algo mais íntimo. Você começa a perceber quem é aquela pessoa e ela te perceber como você é. Você começa a entender como ela é, o que ela faz, o que ela pensa. Um relacionamento entre cônjuges é exatamente a questão disso. Jesus fala sobre isso. E Deus fala, a palavra de Deus fala que o relacionamento do cônjuge, os dois serão uma só carne. Por quê? É algo íntimo. E o que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto é exatamente isso. A questão da frutificação é uma questão de um relacionamento com Ele. Pode passar, Mauro. E diante dessa questão, olha aí que maravilha. A foto, eu acredito que Jesus estava a falar exatamente. Volta um bocadinho, volta um bocadinho. Eu sou fã de uva, irmãos. Oh, que benção. Quando olho para a uva Red Globo, oh, que benção. No Pingo Doce, Continente, olho, já pulo. Tem uma coisa boa que Jesus, ele era muito inteligente, era a questão de uva, né? Mas olha, quando Jesus fala, veja, essa foto ilustra muito interessante, porque ele fala, eu sou a videira. E vós sois o quê? As varas, ou os ramos. Percebam na foto que são exatamente os ramos aonde produzem as frutas. O fruto, né, no caso, a uva. As uvas, é claro que a videira passa toda a vida, toda a essência que precisa existir para que aquela uva se desenvolva como fruto. Mas quem produz o fruto não é o tronco, a parte principal da videira. É lógico que é ela que lança a existência e a essência. Mas o fruto, ele é revelado nas varas. Isso significa que Jesus, claro que quem produz a salvação, quem produz frutos espirituais, é em Jesus. Jesus é a fonte de toda existência. Mas para que esse fruto, para que esta vida venha a ser revelada, ele precisa de nós enquanto igreja, enquanto o corpo dele, para que este fruto venha a ser manifestado. É por isso que ele fala na questão da frutificação. Nós, enquanto vara, somos responsáveis por manifestar os frutos que ele, como videira, na sua essência, está produzindo. Ele lança vida. É como se você imagina um tronco grande de uma videira. E dentro desse tronco, você não percebe com os seus olhos naturais, mas é lançado essências de vida. E essas essências de vida passam por cada vara. Aquelas varas levam a essência de vida daquele tronco, no caso Deus, no caso Jesus. E quando você está apto no relacionamento com Ele, sabe qual vai ser o resultado? É fruto, é vida consagrada, é vida transformada, é vida salva por Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a vida vem dele, mas manifesta através da tua vida. Amém? Olha o versículo de número 5. O versículo 5 de João fala, ó, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Passa, Mauro. Vamos para a nossa reflexão. Para produzirmos frutos viçosos para Deus, precisamos desenvolver um relacionamento com Cristo. Este relacionamento passa por duas coisas. Eu estar em Jesus, mas também Jesus tem que estar em mim. Veja, é uma via de mão dupla. Não é só eu estar em Jesus. Jesus também tem que estar em mim. E vice-versa. Mas o que isso significa? Duas questões. O que Jesus queria dizer com eu estar nele e ele estar em mim?
eu fiquei me perguntando quando eu estava meditando sobre esse texto. O que Jesus queria dizer com essas duas expressões? Será que elas são a mesma coisa? É claro que elas convergem para a mesma coisa, o relacionamento com Deus. Mas eu estar em Jesus e Jesus está em mim, são duas condições necessárias para que o meu relacionamento com Ele esteja cada vez mais afiado e aprofundado na presença dEle. E a segunda pergunta que eu me faço é, diante disso, qual é o foco desta mensagem de Jesus? A quem Jesus queria alcançar? A quem Jesus queria atingir? Qual é o objetivo da mensagem? Jesus fala, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, eu estiver em vós, aí ele dá o continuar da mensagem, ele vai falar da frutificação. Então a primeira questão que eu queria que o Marlon colocasse, o Mauro, é a primeira questão, eu estar em Jesus. E eu queria que você abrisse comigo 1 João, capítulo de número 2, Mauro vai me ajudar muito hoje. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 4. Eu estar em Jesus. Veja que, se você ler os 4 evangelhos, nenhum deles fala especificamente sobre a questão da frutificação, tanto quanto João. João, pelos textos bíblicos, ele é o único que fala dessa questão de frutificação de uma maneira completa. Talvez pelo fato desse ensino o ter impactado de maneira tão poderosa, que ele em 1 João capítulo 2, na carta que ele escreve, ele também comenta exatamente sobre esse assunto. Então, 1 de João capítulo 2, versículo de número 4, diz assim, aquele que diz, eu conheço Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, ou o seu mandamento, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha a resposta de João. Quando é que eu entendo que eu estou em Jesus? Quando eu guardo os seus mandamentos. E o que é guardar os seus mandamentos? É viver os seus mandamentos. É muito mais do que eu apenas ler os assuntos referentes aos ensinamentos de Jesus. E veja que coisa interessante, que João diz no capítulo 2, ele explica que mandamento é esse. Olha só João capítulo 2, versículo de número 7, ele fala, ó, irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, ou seja, mandamento que já vem desde o princípio, e que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz se alumia. Versículo 10 ele esclarece. Olha, versículo 9. Aquele que diz, está na luz, e aborrece o seu irmão, ainda está em trevas. Aquele que ama o seu irmão, está na luz, e nele não há escândalo. Qual é o primeiro, o mandamento que João esclarece, que Jesus diz aqui? Primeiro mandamento. É claro que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas de uma maneira resumida, qual é o mandamento que está sendo referido aqui? Eu devo amar o meu irmão. O que é amar o meu irmão? Jesus no capítulo 15, passa Mauro, capítulo 15 de João, ele torna a dizer exatamente as mesmas palavras, olha. Versículo de número 12. Olha só o que ele diz. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos? Jesus estava querendo dizer que nós, enquanto igreja, para sabermos se verdadeiramente estamos nele,
nós devemos manter também este relacionamento no seio da sua igreja. Sabe por quê? Porque o desejo primeiro de Jesus, com a salvação de todos nós, de ter nos tirado do mundo, é edificar a sua igreja, como um corpo de Cristo, como um corpo vivo, como a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, para que nós possamos entender que estamos nele, ele nos dá uma dica e nos dá uma orientação. Sabemos que nós estamos nele quando guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos aqui começam a falar sobre a questão do relacionamento entre irmãos. Por quê? O objetivo de Deus é que nós venhamos fortificar a nossa igreja nos últimos dias. Existe uma moda aí fora, cada um por si e Deus por todos. Mas Jesus não pregou isso. Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, escolheu cada um na sua vida, cada um nos seus ofícios, mas tem uma coisa, os ensinou a estarem juntos, a coabitarem com o objetivo de buscar o reino de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Você, enquanto igreja, você é importante para Deus, assim como o irmão que está do seu lado é importante para Deus. Deus deseja que nossa vida, nossa igreja, sejamos fortalecidos nele. Coloca lá, varão, o nosso slide. Eu coloquei um bonequinho abençoado. Eu estar em Jesus, pode tocar para frente, significa guardar os meus mandamentos. Jesus fala, e para tal passa por amar os nossos irmãos, que é fortalecer o corpo de Cristo. O que o diabo quer fazer hoje em dia com a igreja? Não é fortalecer, é cada vez mais enfraquecer. Por quê? Porque é com a igreja que se revela os mistérios de Deus, a palavra de Deus. É através da igreja, lembra lá da parábola da videira e da vara? É através de mim enquanto ramo, é através de você enquanto ramo que o fruto é revelado. É através de mim enquanto ramo que Deus conta para que uma pessoa que está, por exemplo, na África, em Costa Rica, aqui em Portugal, seja impactada pela pregação do Evangelho e Jesus possa sacudir a vida daquela pessoa e ela se transformar num novo ramo. Para quê? Para que o fruto continue sendo gerado. Fruto gera fruto, ramo gera ramo, ovelha gera ovelha. Sabe o que é isso, irmão? Deus, ele quer que você entenda que o amor dele por ti precisa te levar a desenvolver o amor pelos teus irmãos. Aleluia! Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Olha, é um dos segredos da igreja primitiva, Atos capítulo de número 2, você lê a história maravilhosa, vem sobre eles o Espírito Santo, e no capítulo 3, no capítulo 4, o que me chama a atenção, está lá no capítulo 4 de Atos, que fala, em toda alma havia temor, e muitos sinais se faziam pelos apóstolos, e dia após dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas como é que estava a igreja? Unida, em casa. Eles partiam pão em comunhão. Sabe o que é isso? Eles, no início da igreja, a Bíblia relata o segredo maior do crescimento da igreja naquela altura foi a união, foi o amor entre os cristãos. Foi uma coisa tão tremenda que eles determinaram no coração, vocês sabem muito bem disso, alguns que tinham muito, vendiam as suas propriedades e através daquela venda, eles ajudavam outras pessoas. Aí vocês conhecem a história de Ananias e Safira, que queriam, fazer a mesma coisa, mas tinham os olhos completamente fora do objetivo de Deus, que nós daqui a pouco vamos ver também o segundo mandamento importante de Deus em relação a isso. E vocês sabem que eles venderam a propriedade por tanto, quando receberam o dinheiro, cresceram o olho, a soberba da vida aumentou na vida deles, e o que eles fizeram? Retiveram parte, veja, eles votaram que dariam tudo, mas retiveram parte mentindo ao Espírito Santo. E a história, nós sabemos que eles acabaram sendo mortos pela presença do Altíssimo. Sabe o que é isso? Fortalecimento da igreja de Deus. O que Jesus quer é que nós venhamos fortalecer o corpo de Cristo. Por quê, irmãos?
Um reino dividido não subsistirá. Jesus ensinou sobre isso. Quando teu irmão está precisando, em primeiro lugar, claro, ele vai recorrer a Deus. Mas eu te pergunto, quem é que Deus vai enviar para socorrê-lo? É você, sou eu. A igreja, ela funciona desta maneira. A igreja é um corpo vivo. E o apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso, que se porventura o teu corpo, se o teu dedo, se tua mão disser, é porque eu não sou, tua mão, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não será porventura do corpo? O que ele está começando a dizer nesse texto? Ele fala que a mão, o olho e qualquer outro membro são importantes, assim como a unidade do corpo. Se eu tiver no meu dedinho mindinho uma ferida aberta, a tendência é todo o meu corpo sentir a dor daquela ferida. Por quê? Porque ele faz parte do corpo. Assim, o objetivo de Deus para nós é que nós fortaleçamos a sua igreja. E eu queria vos perguntar, diante dessa situação, como é que está o seu relacionamento com o teu irmão? Será que você já disse para ele que, por exemplo, hoje, que ele é importante para ti, importante para a tua vida? Se você não disse, diga para ele, fale para ele aí do teu lado. Você é importante para mim, meu irmão. Você é importante na minha vida. Mas eu não te conheço. Não se preocupe. Sabe por quê? A convivência gera intimidade. E é o que Deus quer para nós. É relacionamento. Olha, eu cheguei há 2 anos atrás, eu cheguei aqui na embaixada e não conhecia ninguém. Hoje eu não conheço todo mundo, mas conheço muita gente. Sabe o que é isso? A convivência vai gerando relacionamento. Você vai aprendendo com os teus irmãos. E você também ensina com algumas coisas suas. Todos nós aqui aprendemos uns com os outros. E sabe qual é o objetivo disso? É uma edificação. Quando meu irmão está passando por uma luta espiritual e alguém identifica que é espiritual, chega do lado dele, abraça ele e fala assim, irmão, conta comigo, porque tu tá nessa, mas eu tô contigo também. Eu vou gastar tempo em oração por ti e tu vais gastar tempo em oração por mim. E sabe o que vai acontecer? A minha oração edifica ele e ele, mesmo quebrado espiritualmente, vai orar por mim e a oração dele me edifica também. Quando Deus visitou Jó no seu lamento, a Bíblia diz que Deus mandou naquela situação o próprio Jó, que estava naquela agonia, orar com os seus amigos. Sabe o que é orar por aqueles que te ferem, que te caluniam? E às vezes o ser humano é muito assim, mas nós temos que entender uma coisa: o corpo de Cristo, ele foi feito para ser fortalecido, edificado. Uma igreja forte, ela jamais penetrará situações erradas. Por quê? Porque a penetração que ela vai entrar no mundo são penetrações dadas por Deus. O caminho que ela vai trilhar é o caminho a trilhar por Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o dono dessa igreja. Aleluia. Segunda coisa que eu queria vos apresentar. Passa, Marlon. Mauro, olha. Daqui a pouco eu vou mudar o nome desses dois crentes. Olha só, volta, igreja. Não amar o mundo. 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Olha só, vamos lá. Guardar os meus mandamentos. Vejam, que se eu abrisse para os irmãos e perguntasse, o que são os mandamentos de Jesus? Vocês vão dizer muitas coisas. Só que todas essas coisas estão resumidas basicamente no ensinamento de Jesus quanto à frutificação, estão resumidos nesses dois. Pelo que eu percebi, amar aos irmãos, e segundo, amar ao mundo. Primeiro, se eu amo meu irmão, em primeiro lugar, amo a Deus, amo meu irmão, o desejo de Deus é eu parar por aí. Eu não posso amar mais ninguém. Aí você assusta. Vou repetir. O desejo de Deus, em primeiro lugar, eu devo amar a Deus. Em segundo lugar, amar o meu irmão. E não amar mais ninguém. Aí você assusta. Vamos para o contexto. Porque às vezes a gente olha para a palavra mundo, a gente associa logo o mundo ao quê? A pessoas. Não é isso? Eu estou olhando para o contexto de 1 João capítulo 2. Mundo na Bíblia, ele às vezes aparece com 3 significados. Mundo pode ser terra, perfeito? Mundo, terra. Mundo pode ser pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Pergunto, Deus amou a terra, sim ou não? Não. Deus amou o quê? As
pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16. Agora, mundo na Bíblia pode sinalizar o que a gente chama de concupiscência pecaminosa. A palavra mundo, ela pode aparecer na Bíblia direcionada à terra. A palavra mundo também pode vir na Bíblia direcionada a pessoas. E a palavra mundo pode vir na Bíblia direcionada à natureza ou concupiscência pecaminosa. O que Jesus está ensinando e que o apóstolo João está reforçando aqui é exatamente: não ameis não é a terra, não ameis não são as pessoas. Você não deve amar é o quê? A tua natureza pecaminosa que te inclina para odiar os teus irmãos e odiar a Deus. Veja, olha o texto de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Bota lá, Marlon, por favor. Mauro. Vou chamar de M1 e M2. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha aí, ó. O que a palavra está a dizer? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você toma um choque ao ler esse texto. Porque você vê em João 3,16, a palavra de Deus dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas olha o versículo que vem a seguir, ele explica o que é esse mundo aí. Olha, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Continua, varão. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que Deus está querendo dizer com esta questão de eu ter que estar nele? Volta lá, Mauro, pelo amor de Deus, para os slides. Eu estar nele significa exatamente eu viver a vontade de Deus em mim. E a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros, nós nos fortaleçamos enquanto igreja, nós choremos uns com os outros e nos alegremos uns com os outros, mas também o que ele nos ensina é que nós temos que aborrecer o mundo, ou seja, a natureza pecaminosa, aborrecer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você lembra do que fez Ananias e Safira quando venderam aquela propriedade? Veio o quê? A concupiscência dos olhos. Olhou para aquele montante, era muito dinheiro, retiveram parte, pegaram parte e disseram que era tudo. O que aconteceu? Foram punidos. Por quê? Porque eles amaram mais o mundo do que a Deus. E o que Jesus nos ensina, meu irmão? Enquanto para nós, estar em Jesus, veja, nós estamos falando de quê? Quem lembra? De ter um relacionamento com Jesus. Eu tenho que estar dentro dele. E ele tem que estar dentro de mim. Para eu estar dentro dele, eu preciso entender o verdadeiro amor dele para comigo e com os meus irmãos. E eu preciso fugir, lutar, para que na minha vida, o meu espírito esteja fortalecido. E a minha carne, a natureza pecaminosa enfraquecida. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo de número 17, ele fala: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. E ele fala, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este opõe-se um com os outros. Ou seja, enquanto você, como servo de Deus, está buscando a Deus, existe uma natureza pecaminosa dentro de você, tentando te levar para longe de Deus. Mas ele fala assim, mas se sois guiados pelo Espírito, já não cumprireis a concupiscência da carne. Sabe o que é isso? O que é ser guiado pelo Espírito? É eu estar dentro de Jesus. É eu viver a sua vontade. E às vezes eu vou dizer, viver a vontade de Deus é difícil. Mas ela precisa ser necessária para a minha vida. Porque lá na frente ao terminar, nós vamos ver o foco. O foco dessa mensagem de Jesus, do relacionamento. Em primeiro lugar, é nos preparar para o reino. E em segundo lugar, é ganhar outros para este reino.
Amém? Segunda coisa, vamos passar, Mauro. Primeira, então eu estar em Jesus. Segundo, o texto fala, se vós estiverdes em mim, versículo de número 5 do capítulo de número 15 de João. Vou ler novamente. Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Segundo, Jesus está em mim. Vamos para 1 João, capítulo de número 2. Se o Mauro puder colocar. 1 de João, capítulo de número 2. Versículo de número 5. E o versículo de número 6. Vamos lá. O 5 diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, ou seja, guarda os seus mandamentos, vive de acordo com a sua vontade. Nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Então veja, ele fala que eu estou em Jesus. Como é que eu... Volta lá, varão. Como é que eu sei que estamos nele? Como é que eu sei que estamos nele? O versículo responde. Quando eu o quê? Guardo a sua palavra. Em algumas versões, guardo os seus mandamentos. Nós aqui já vimos, né, que o que é guardar os seus mandamentos? É viver segundo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu esteja fortalecendo a minha família espiritual, que são os meus irmãos, é a igreja, perfeito? E novos irmãos são agregados dia após dia a partir da vida que é dada por Deus. E a vontade dele também passa pelo fato de eu aborrecer o mundo. Mundo não são as pessoas, mas aborrecer a natureza carnal. Então, aqui ele explica qual é a condição de nós sabermos que estamos nele. Agora, no versículo a seguir, passa Mauro, diz assim, ó: aquele que diz estar nele, veja, no versículo anterior, ele explica quais são as condições de eu estar em Jesus. Então, aquele que diz estar nele, o que vem explicando aqui? Também deve andar como ele andou. Em outras palavras, eu entendi aqui que, veja, já que eu estou em Jesus, a característica de Jesus estar em mim é eu andar como Jesus andou. Veja, coloca o slide lá. Eu resumi essa palavrinha aí, a questão de andar com Jesus. Jesus está em mim. Significa ele estar mergulhado dentro das minhas atitudes e ações. A minha vida precisa ser conduzida por ele. Vocês lembram? No texto de Gênesis e Êxodo, falam de duas pessoas que andaram com Jesus. Uma foi Enoque, andou 300 anos, e a Bíblia fala, e andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. E uma outra pessoa que diz que andou com Deus foi Noé. Noé andou com Deus, e Deus pediu para Noé construir o quê? Uma arca. Ora, irmãos, como é que você vai construir uma arca numa região? E Deus falou para Noé, constrói uma arca que eu vou mandar dilúvio. Ora, nunca tinha chovido na face da terra. É acreditar que a chuva vai vir. Tá vendo? É acreditar em algo impossível. E Deus ainda falou para Noé, Noé, constrói a arca. E o que Noé fez? A Bíblia dá esse detalhe. Andou Noé com Deus. Era uma pessoa que deixava com que o próprio Deus conduzisse a sua vida. Se Deus falou para Noé construir aquela arca, ele construía, por quê? Porque ele sabia que a vida dele era uma vida para ser direcionada por Deus. E eu quero te dizer uma coisa aqui, em relação à questão de andar com Deus. Nós andarmos com Deus, às vezes a gente fica preocupado nas consequências. Às vezes a gente fica preocupado em questão de que Deus, às vezes, nos coloca em situações para nós trilharmos determinado caminho. Aí olhamos para as nossas condições físicas, olhamos para, às vezes, nossas condições emocionais, olhamos para as nossas condições financeiras e achamos, é impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem anda com Deus, irmãos, Deus provê tudo.
Sabe o que é difícil para Deus? Difícil para Deus não é conseguir o material para construir a arca. Difícil para Deus não é permitir o tempo para aquela construção e dar todo o entendimento para Noé. Difícil para Deus era encontrar um Noé que aceitasse fazer a vontade de Deus na sua vida. E é isso que Deus está procurando nos últimos dias. E isso me leva a entender uma das condições da frutificação e do meu relacionamento com Deus. O que Jesus quer que nós tenhamos na nossa vida? Nós tenhamos a nossa vida conduzida por Ele. Às vezes, irmãos, nós enquanto crentes, entendemos o ser conduzido com Deus de maneira diferente. Veja, não é Deus que tem que andar comigo. Sou eu que tenho que andar com Deus. Existe diferença? Existe. Imagina você, Deus andando contigo. Deus está atrás, você está na frente. Você está andando. Deus não quer que você vá para lá. Aí o que você faz? Senhor, vem comigo. Vem comigo. Você vai. Quebra a cara. Eu te pergunto, Deus foi contigo? Sim ou não? Não. Por quê? Porque você está querendo que Deus vá andar contigo. E tem situações que Deus não vai entrar. É por isso que às vezes a gente reclama tanto de Deus, que as coisas não acontecem, e a gente sabe que nós não éramos para tomar determinada decisão, mas tomamos. E olhamos para Deus e falamos, Senhor, mas tu não me orientaste, não. Não, é porque nós queríamos que Deus andasse conosco. Agora, o inverso, eu andar com Deus, você vai andando. Chega num determinado momento que você olha para frente, Senhor, tem um mar. Deus, tu estás andando comigo, não é? Tem um mar, toca nas águas. E o que vai acontecer com as águas? Se abrem. Tem o Rio Jordão. Se o povo está andando com Deus, o que aconteceu com o Rio Jordão? Se abriu. Mas é a fornalha de fogo. Tu vai ser lançado na fornalha de fogo. Mas quem está andando contigo não é Deus? Ou é você que está andando com Ele? Veja, é Deus que está andando contigo ou é você que está andando com Deus em sintonia? É você que determinou, Senhor, eu quero seguir os teus passos, eu quero ser conduzido por ti, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus projetos, para tu reinares na minha vida. Eu abro mão do meu tempo, eu abro mão até mesmo do meu trabalho, eu abro mão até mesmo daquilo que mais me traz prazer nessa vida, profissionalmente, para que tu reines na minha vida. Quando você faz isso, meu irmão, Deus, Ele conduz a tua vida. E eu vou te dizer uma coisa, cumpre-se o desejo de Jesus. Jesus está em ti. Quando você está nele e ele em ti, sabe qual é o resultado disso tudo? É fruto. O resultado não tem outro, é fruto. E o que é fruto? É a tua libertação, é a tua transformação, o teu relacionamento fica mais afiado com Deus. Você passa a orar mais, você passa a meditar mais na palavra de Deus. Você, quando começa a caminhar em determinado local, Deus te dá direcionamento para falar de Jesus para uma pessoa, tu falas, a pessoa recebe. Por quê? Porque você é vara frutífera. Aonde tem vara frutífera, Jesus pode produzir fruto. Aleluia! Glória a Deus, é isso que Ele quer para as nossas vidas. Nós, enquanto igreja, precisamos entender, Ele precisa estar em mim, mas eu também preciso estar nele. Eu tenho que estar nele, sim, enxertado nele. E como é que eu me enxerto? Não, você não se enxerta, Ele te enxerta nele, mas Ele quer também viver a tua vida, te conduzir, caminhar contigo, te mostrar o outro lado daquilo que você talvez não imagina. Aleluia. Eu lembro-me que para eu vir a Portugal foi um negócio assim meio maluco. Eu precisava fazer um curso na minha profissão. Estava a procurar aí no Brasil, tentei 3 universidades. Em todas elas, em 2, eu passava na prova de línguas. Passei até no inglês, pastor. Para o senhor ter uma noção, passei até no inglês. Por incrível que pareça. Passei a milagres. Quando eu chegava na bendita da última fase, que era a fase da entrevista, eu ficava. 3 universidades, 3. Inclusive uma delas que tem muita ligação com aqui.
E eu vi na internet, conheci o professor que é o diretor daqui, muito bem renomado no país, e vi que o processo estava aberto de candidatura. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou fazer, vamos ver o que eles vão dizer de mim. Não é possível, eu fui, tentei no meu país, sou tão ruim assim, fui e fiz. Mandei minha tese de mestrado, mandei meus documentos, tal. 15 dias depois, e-mails, você foi aceito. Eu quase caí da cadeira. Porque imagina, e agora, para onde eu vou? Fiquei aflito, falei, não, eu vou mandar um e-mail. Vou dizer, não, muito obrigado, agradecer e tudo, mas eu não vou. Uma pessoa que nunca imaginou sair nem da sua cidade e sair do país, sendo professor no instituto, funcionário público, falei, não vou. E cheguei no dia seguinte, que eu recebi o e-mail, cheguei no meu instituto para trabalhar normalmente e contei com um amigo meu. Olha, o rapaz não é crente. Contei para ele, falei, rapaz, aconteceu isso. E ele, e aí? Eu falei, e aí? Claro, eu só mandei por mandar, não tem como, estou trabalhando, não tenho condições, tal. Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, corre atrás, porque isso é uma oportunidade grande para a tua vida. E quando ele falou isso, um aluno chamou ele do lado de fora, tal. E aquela palavra foi no meu coração. Eu comecei, veja, um ímpio falar isso. Eu falei, Jesus do céu, é tu que está nesse negócio. E eu comecei, irmão, foi muita oração. Oração, jejum, para liberar daqui, liberar ali, liberar de lá. Deus fez um reboliço e eu estou aqui com a minha família em Portugal. Sabe o que Deus faz? Deus, quando você permite Deus conduzir a tua vida, as coisas às vezes podem ser difíceis, mas o nome do Senhor é glorificado. Fizeram de tudo para eu não estar aqui nesse curso no início. Fizeram de tudo. Até uma ata que registraram. Olha só como Deus, ele muda as situações. Registraram a ata é o seguinte: nós liberamos o professor Vilmar mediante a contratação de um substituto. Eu falei, pronto. Conversei com meu amigo, falei para ele, isso vai ser impossível acontecer. Ninguém nunca conseguiu um substituto para o trabalho. Se vocês colocam que absorve a minha carga horária, claro que era o que eu queria, não queria chamar ninguém. Não, mas o que a gente escreveu não tem como fazer, vai assim. Sabe o que aconteceu? Contrataram o substituto para o Vilmar estar em Portugal. Quem faz isso, irmão? É Deus. E nós precisamos andar de acordo com a sua vontade. Aleluia! Olha para o texto. Jesus está em mim. Passa, Mauro. Jesus está em mim. O que ele deseja para nós em relação a isso? Deseja que nós andemos com Ele. Ele precisa estar em nós. Nós andarmos com Ele. Veja que o texto fala que Jesus deseja conduzir a minha e a tua vida. E eu passo para a última parte desse momento de reflexão. Veja, ser guiado pela vontade de Deus. O primeiro, se vocês não lembram, eu estar em Jesus, significa eu viver a vontade de Deus. Perfeito? Agora, Jesus está em mim, significa eu ser guiado pela sua vontade. São duas coisas que a priori parecem ser as mesmas, mas são diferentes. Infelizmente, quantas pessoas estão aí e até fazem a vontade de Deus. Querem pregar, querem cantar, querem fazer aquilo que Deus tem vontade que seja feito. Mas a motivação para fazer aquilo ali é uma motivação diferente. São pessoas que não querem ser guiados pela vontade de Deus. Por quê? O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo de número 12, versículo 1, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso quê? Culto racional. E ele repete as mesmas palavras de João, de maneira diferente. E não vos conformeis com este mundo. Se conformar com o quê? Com a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está a dizer, meu irmão? Paulo está a dizer que quando eu, em outras palavras, eu estou em Jesus e deixo Jesus estar dentro de mim, ser o motorista da minha vida e me conduzir, meu irmão, o resultado não pode ser outro a não ser o fruto, a frutificação na tua vida e na vida daqueles que estão do teu lado, que estão no trabalho, aqueles que estão na tua família. Você sente dificuldade de repente de falar de Jesus ou de aceitar esse Jesus, mas sabe de uma coisa? O primeiro passo é você estar em Jesus e o segundo passo é falar: Senhor, entra aqui, conduz a minha vida, conduz a minha vida. Lembra do apóstolo Paulo? Ele falou: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que em primeiro lugar me amou e se entregou por mim. Sabe o que é isso, irmãos? Ele saber que a vida que ele vive precisa estar direcionada por ele, precisa ser conduzida por ele, precisa ser envolvida por ele, e é um relacionamento íntimo. Veja, é eu estar nele e ele está em mim. É o que diz o texto de João capítulo 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, ele fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E ele comenta lá na frente no versículo de número 5 do capítulo de João: vós sois os ramos. Agora, se vós estiveres em mim e eu estiveres em vós, vocês darão muito fruto. Aleluia. Passa, Mauro, para terminar. Qual é o foco da mensagem de Jesus? Está aí o foco da mensagem de Jesus que eu consegui extrair nesse texto. Não existe relacionamento com Deus se não houver uma entrega total. E essa entrega total, ela passa por uma representação que eu coloquei aqui. Foi a que eu achei que mais se aproxima daquilo que Deus precisa que nós entendamos. Um relacionamento com Jesus, para produzir frutos, consiste numa entrega total. Você, eu, nós, muitas vezes, temos que negar nós mesmos. Mateus capítulo 11, versículo de número 20. Eu já estou a terminar essa reflexão. E no final, nós vamos fazer uma oração. Vou até pedir depois que a equipe de louvor, se puder cantar aquele último hino, aquele último corinho. Mas olha só o que Jesus fala para os seus discípulos. Mateus 11, 28. Bota, Mauro. Eu ia citar, mas eu queria que você lesse juntamente comigo. Depois tu voltas, por favor, para o slide. Mateus 11, 28. Olha só as palavras de Jesus. Mateus 11, 28. Maravilha. Pronto. Foi. Olha só o que Jesus diz. Vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continua. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Essas palavras referem-se exatamente àquelas outras palavras de Jesus que fala: aquele que quer vir após mim, em primeiro lugar diz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus está a dizer novamente, irmãos? Raciocinário. Novamente, Jesus está falando o quê? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. O que ele está a dizer? Ele está a dizer: pegue a sua vontade e faça a sua vontade. É isso que ele está a dizer? Não, ele está dizendo o quê? Renuncia às suas vontades. Ou seja, esteja vós dentro de mim. Jesus está a dizer isso. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E ele termina só com isso? Não. Ele fala o quê? E siga-me. Não é Jesus? Me segue. Não, eu segui a Jesus. O que é isso? Jesus na frente e eu atrás. Jesus,
Me direciona e eu vou atrás. Jesus, mas isso aí tem impedimento. Vem e eu vou atrás. Senhor, mas está difícil, é muita pedra. Meus sapatos já estão gastos pela caminhada do dia a dia, pelo sofrimento. E Jesus fala, segue-me, renuncia às tuas vontades, renuncia a tua dor, renuncia o teu pesar, renuncia o teu medo. Porque às vezes a gente não consegue seguir a Jesus por conta de medo. Seja medo físico, seja medo emocional, medo do que vão dizer, medo do que vai acontecer lá na frente, medo do que pode ocorrer. Não, meu irmão, Jesus fala, vem, segue-me. Sabe por quê? Porque eu vou fazer de vós um ramo preparado para dar fruto. E que tipo de fruto é esse? Vai começar dentro da tua vida uma transformação. Por quê? Claro, aquela situação de tristeza, de enfermidade na alma, aquilo que te incomodava, que não te trazia paz, Jesus vai transformar e vai te trazer paz. Como é que pode, meu irmão? Paz em meio à tribulação, é verdade. Jesus é o príncipe da paz. Está difícil, mas com Jesus nós vamos até o fim, porque é Ele que nos garante a vitória. Aleluia! Aleluia! E eu finalizo com esse texto de Jesus, que eu acabei de citar, Mateus 11, 28. Jesus fala, olha, quem quer vir após mim, né? Vinde após mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando algumas pessoas lêem esse texto, acha que o texto, tomai sobre vós o meu jugo, fala que Jesus traz um peso à sua alma, que é difícil de você suportar e caminhar. Mas não é isso. Eu estava até conversando com o pastor Marcelo, estava pesquisando. E na cultura judaica, os rabinos tinham os seus discípulos, os talmidins. Aquelas pessoas que viviam ali e cada um crescia, aqueles que eles começavam a estudar a Torá aos 6 anos, pelos relatos que eu tive lendo, não sei, o pastor aqui é mais profissional do que eu em relação a isso, e eles cresciam em determinado momento, se eu não me engano, aos 14, 15 anos. Tinha alguns que os melhores eles iam para estudar mais profundamente com os seus próprios rabinos. E os rabinos naquela época tinham os seus alunos, os seus discípulos. E eles tinham conjuntos de regras que impunham nesses alunos. Jesus, certa feita, condenou os escribas, os fariseus, os mestres da lei, porque eles faziam com que os seus alunos cumprissem determinadas regras que nem eles mesmos conseguiriam cumprir. Em outras palavras, muitos daqueles rabinos colocavam um jugo, um peso na vida dos seus próprios discípulos, de forma que eles não conseguiam cumprir. Viviam naquele ritual, naquele conjunto de regras. E o que Jesus está a dizer? Quer vir? Venha. O meu jugo, ou seja, as regras que eu coloco para você seguir, são suaves. E o fardo que eu coloco é leve. Em outras palavras, os mandamentos que Jesus nos leva a praticar, nos ensina a praticar, são suaves. Por que são suaves? Porque Ele está dentro de nós. Ele está conosco. E quando você sente determinada dificuldade, você corre aos pés do Senhor Jesus e você consegue vencer. Se a tua carne está se levantando, você pede misericórdia a Deus, começa a orar, começa a jejuar, meditar na palavra de Deus, começa a cantar louvores a Deus, e sabe o que acontece? A tua carne vai ceder à pressão que o Espírito faz contra ela. E qual é a consequência disso? Você continua sendo cada vez mais fortalecido pela vontade de Deus. E se em algum momento tu chegares a um clímax de não conseguir, Deus levanta um do teu lado para edificar a tua vida, porque nós somos igreja e o objetivo de Deus é que a sua igreja seja edificada. Nós terminamos esta reflexão a voltar para aquele último slide e a dizer que um relacionamento com Deus, com Jesus, para produzir frutos, ele precisa vir com a nossa entrega total. O que nós temos para poder apresentar diante de Deus hoje? Os nossos talentos. Nós ouvimos uma mensagem poderosa no domingo passado sobre ser capacitados para dar frutos. E às vezes nós entendemos que recebemos de Deus
E verdadeiramente recebemos de Deus. Agora, quando nós recebemos, o objetivo de Deus é nós entregarmos também aquilo que recebemos. Veja, entreguei um dia a minha vida para Jesus, no Calvário. Aquela cruz simboliza exatamente o sacrifício de Jesus. Quando eu entreguei a minha vida lá, eu deixei. O salmista, antes de Jesus vir ao mundo, em Salmo 37, versículo de número 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Jamais te deixará na mão. Entrega, meu irmão, entrega mesmo. Quem entrega confia, é jogar, é lançar. Tem horas que a nossa vida, a gente não consegue ver solução. Entrega, se lança nos pés dele, nos braços dele, e diz: Senhor, me socorre. Outros que estão aqui: Senhor, eu sou tão pequenino, eu tenho este talento, entrega para ele. Entrega para ele. Ah, eu não sei falar, entrega para ele que tu vais ver ele usar a tua boca para começar a anunciar o nome dele. Ah, Senhor, mas eu sou tão desafinado, entrega para ele que tu vais ver o teu louvor sendo aperfeiçoado para que o nome dele seja exaltado. Entrega para ele o teu tempo, entrega para ele a tua capacidade, entrega para ele a tua inteligência, que ele vai transformar a tua vida, te surpreender e vai fazer, como ele diz na sua palavra, ele abate o exaltado, mas ele exalta aquele que foi humilhado, os pequeninos. Porque quando nós entendemos que temos que entregar totalmente nas mãos dele, é ele que recebe a glória e não nós. É ele que recebe os frutos e não nós. É ele que vai olhar para nós e dizer: verdadeiramente o meu filho está sendo fiel à minha palavra.